Então, a prova do SUS Bahia, ela teve uma modificação, né? Então, até 2020, a gente tinha 15 questões que eram abertas, 2021 foram 15 questões de múltipla escolha, e o que a gente está esperando é que a prova desse ano, né? Então, o concurso pronto de 2022 seja misto, né? Então, múltipla escolha e aberta. A questão aberta é uma questão de resposta rápida, 1 ou 2 linhas escritas, normalmente 2, 3 palavras respondem a questão, né? Para ficar, né, enrolando, né? Texto dissertativo, não, é coisa diretona mesmo. Mas independente de ser aberta ou fechada, a prova manteve o modelo de ter 5 casos clínicos, né, que ela chama de situação-problema. Ela te apresenta um quadrinho com a situação-problema e depois seguem 3 questões sobre ele. Então, muitas vezes essas questões pedem qual que é o diagnóstico, a hipótese diagnóstica, quais os exames que precisa e a sua conduta. Às vezes eles cobram uma coisa mais conceitual. Então, uma questão sobre distúrbio eletrolítico, por exemplo, o que você está vendo no exame de imagem, mas normalmente não foge disso, não. E outra coisa que é importante vocês pensarem é não precisa brigar com a questão. Então, os casos clínicos são figura de livro. Se você lê o caso clínico e fala, nossa, isso parece muito apendicite, mas será que é uma gestação ectópica rota? Será que é? Não, se parece apendicite, muito provavelmente é apendicite mesmo. Então, ele vai mesmo em cima do que é figura de livro. Ele te descreve todos os achados, tudo que você precisa para ir lá numa escala de Alvarado e fazer o diagnóstico de apendicite. Tá bom? Só tem que conhecer, então isso é importante. Então, a gente sempre divide aí, né, nas nossas aulas, os grandes temas da cirurgia geral, na prova do SUS Bahia, o que mais cai são esses primeiros, então trauma e especialidades, normalmente um ou outro é o destaque do ano, então o que é o destaque do ano? Numa prova em que só tem 5 casos clínicos, normalmente a gente tem 5, 6, no máximo 7 assuntos diferentes que são cobrados, então quando a gente fala que é o destaque no ano, é porque foi um assunto que teve 2 casos clínicos no máximo, Então, no ano, às vezes a gente tem 2 de trauma, no ano a gente normalmente tem 2 de especialidades, mas normalmente esses 2 aí são o carro-chefe. Então, os principais temas de trauma, as principais especialidades que eu destacar, vocês têm que dar uma relembradinha, que é muito provável que seja um ou outro o carro-chefe da sua prova. Além disso, cirurgia geral tem questão todos os anos. Então, nos últimos 5 anos, pelo menos 2 questões em um caso clínico foram de cirurgia geral. Às vezes ele mistura, põe um caso clínico com uma interfase entre a geral e uma especialidade, ou entre o trauma, mas pelo menos 2 das questões são de geral. Então tá aí outra coisa que você não pode deixar de estudar, Então, questão de prioridade. Relembra trauma e especialidades, dá uma lidinha nos tópicos que a gente destaca de cirurgia geral. Especialidades cirúrgicas também caem, mas não é sempre. E os outros temas, basicamente, a gente considera que não vai cair mais. Em 2017, teve 3 questões de anestésio, desde então mais nada. Então, é realmente foco na cirurgia. Então, tá aqui. Esses 2 tópicos que eu coloquei para vocês, tem mais ou menos 1/3 da prova de todos os anos, que é normalmente 2 dos casos clínicos, 2 dos 5. Ou pelo menos um caso clínico com as 3 questões, ou 2 casos clínicos com parte das 6 questões, 2 casos clínicos vão ter 6 questões. Então, pós-operatório, caiu em 4 dos últimos 5 anos, ou seja, um caso clínico inteiro com 3 questões sobre isso, Então, no mínimo, 3 das 15 questões sobre esse assunto. E aí o foco é nos temas basicões mesmo de pós-operatório. Conhecer o que é um paciente que está em pós-operatório normal, então, assim, dá uma relembrada em resposta orgânica ao trauma. Eu preciso saber quais são as interleucinas que sobem na fase anabólica e na fase catabólica. Não, não é isso que ele quer. Ele quer que é um paciente normal de pós-operatório imediato, um paciente que fica que tem uma hipertermia leve, é um paciente que tem uma dorzinha leve na ferida, é um paciente que às vezes tem um pouco de anorexia ainda, então, que tem um pouquinho de oligúria, mas dentro do esperado, dentro do pós da cirurgia, dentro da gravidade daquele sintoma, isso pode ser considerado normal, de acordo com, por exemplo, o pós da cirurgia que a gente fez, Então, é isso que ele basicamente quer saber de vocês. Então, vai descrever um doente lá de pós-operatório, qual que é o diagnóstico? Você lê tudo e fala, o diagnóstico é pós-operatório normal. Então, cicatrização de feridas, distúrbios eletrolíticos cai bastante, ele vem salpicado assim, então às vezes uma questão de pancreatite, tem lá uma de distúrbio hidroeletrolítico, uma questão de paciente que internou para uma hérnia, por exemplo, e aí faz um distúrbio hidroeletrolítico no pós-operatório, então é importante lembrar os principais, então que é basicamente sódio, potássio, cálcio, magnésio. Quais que são assim, os sinaiszões clássicos de cada um deles, o hipo e do hiper, e quais as situações que você espera que cause. Então, ele te pergunta qual o distúrbio, te pergunta
se tem alcalose, se tem acidose, te pergunta qual que vai ser a provável causa, né? Então, isso também tem que dar uma lembradinha. Questão de dieta e eventos tromboembólicos, né? Então, basicão de pós-operatório, importante dar uma lembrada. E abdômen agudo, principalmente abdômen agudo inflamatório, cai todos os anos, pelo menos uma questão. Então, assim, um daqueles casos clínicos, ou 2, vão ser de abdômen agudo inflamatório. E os principais são esses, né? Pancreatite, apendicite, diverticulite e colelitíase. Então, tem que estudar esses. Tem que saber qual que é o quadro clínico típico, né? Então, existem critérios diagnósticos para pancreatite, para apendicite, para diverticulite e para colelitíase. E ele vai te descrever no caso clínico. E aí você tem que chegar no final do caso clínico e fechar, olha, fechei diagnóstico para esse negócio. Ou não fechei, eu preciso ainda de um exame de imagem. Qual exame de imagem que eu preciso? Porque se é isso que está faltando, ele vai te pedir nas alternativas. Se o diagnóstico fecha com o enunciado, ou no mínimo é muito provável, ele vai te pedir a hipótese, né? Então, assim, analisa o caso clínico, chega numa hipótese e tem que conhecer quais são os principais, né? Então, assim, ninguém reconhece se não conhece. Então, esses aí, vocês têm que ter eles em mente, tá? E ter uma noção de como é que é um paciente obstruído. Não é muito comum, mas pode vir um abdômen agudo, né, relativamente frequente, né, bem clássico de provas, né, pode ser também foco aí do ano. Então, tá aí o levantamento do número de questões, né? 2021, a gente teve só 3, mas tem ano que chega a 2 casos clínicos, né? Então, pelo menos um caso clínico vai estar aí nesse slide, né? Na maioria dos anos, 2 casos clínicos, a maioria das questões está aí nesse slide para vocês. Trauma e especialidades, que eu falei, né? É sempre, né? Então, o outro slide que a gente está falando é a cirurgia geral, que eu falei para vocês que cirurgia geral sempre cai. Aqui, esse slide que eu estou mostrando é o carro-chefe da prova, é o que normalmente tem mais questões, né? Normalmente é um ou outro, né? Então, de trauma, o que mais cai nos últimos anos foi queimadura e trauma torácico, né? Trauma torácico é aquelas 5 lesõezinhas que são mais comuns, então o pneumotórax hipertensivo, e o aberto, o hemotórax, o tórax estável e o tamponamento. Então, saber como é que você identifica esse paciente, qual que é o tratamento base. Ele cobrou contusão nos últimos anos, então imagino que ele pode até repetir contusão, né? Mas contusão com tórax instável. Mas imagino que ele focaria em uma das outras. E queimaduras, principalmente avaliação primária e algumas especificidades. Saber que o paciente queimado tem mais resistência ventilatória, né? De ter que fazer uma esclerotomia para ventilar, né? Então, essas coisas específicas do trauma. E as especialidades que mais caem são essas que eu listei, né? Urologia, cirurgia torácica e cirurgia vascular. Elas a gente já viu repetir em mais de um ano, né? Urologia já caiu até em 3 anos, né? Aí se caiu outra especialidade, às vezes acontece, às vezes o ano cai é cirurgia pediátrica, né? Mas as outras especialidades muitas vezes caíram com até intérfase com essas aí que eu coloquei. Então a questão de cirurgia pediátrica foi um escroto agudo em criança, então mais ou menos um tema da urologia, né? Às vezes por exemplo, cirurgia de cabeça e pescoço. Mas aí o foco é o quê? São os grandes tumores de cabeça e pescoço, os carcinomas, né? E ele cobrou aí até, foi a questão de cabeça e pescoço, mas foi sobre tireoidectomia e complicação. A complicação principal é você tirar as paratireoides, né, e fazer distúrbio hidroeletrolítico. Então foi uma questão de intérfase com a cirurgia geral, né? Então no mais o aluno sabia ver a questão. Aí se cai um negócio que eu nunca vi na vida, né? Até às vezes acontece, uma síndrome compartimental traumática. Ok, você nunca ouviu falar disso, você nem sabe que isso existe, mas ele está te descrevendo uma síndrome de compartimento. Então, se você conhece a base, se você conhece os conceitos básicos, você consegue responder. O caso clínico é típico, não luta, não fica pensando, mesmo eu nunca vi isso. Descreve o que você está encontrando, você vai acertar pelo menos uma parte da questão. Então, o foco nessas 3 aí, basicamente, né, são as emergências, né? Então, as urgências, que é litíase, infecção urinária, escroto agudo. Né, na vascular, a gente tem lá dissecção de aorta, aneurisma, síndrome compartimental. Né, na torácica, principalmente derrame e massas, né, que foi o que a gente já viu nos últimos anos, e os principais tumores na urologia, principalmente o de próstata, né? Então foram coisas que a gente já viu focando aí nos últimos anos e que a gente espera que venha pelo menos um casinho clínico na prova, né? Assim, sendo bem equilibrado, um de trauma, um de especialidades. Sendo desequilibrado, às vezes 2 de trauma ou 2 de especialidades, e às vezes não tem nenhum da outra. Mas é bom dar uma relembrada, né? Então, é o que eu falei para vocês. Cirurgia geral, aqueles 2 temas, trauma e especialidades, né? Esses 5 que eu citei, e aí vocês estão aí por volta de 70% da prova. E o resto? Aí o resto tem uma miríade de pequenas coisas, né? Se der tempo para estudar,
estude. Se não, foca no que é mais importante, né? Só trazendo muito rápido, nosso tempo é curto, mostrando para vocês o que é o caso clínico. Olha lá, é um negócio enorme. Então, assim, leia, volta, lê com calma, grifa as coisas importantes, chega numa hipótese diagnóstica, pensa nos exemplos e depois vai responder, tá bom? Pessoal, nosso tempo é mais curtinho, né? O que eu queria falar para vocês era no que vocês focam agora no final, mostrar para vocês como é que é. Parece difícil, ai meu Deus, que trem enorme. Mas vocês vão ler, vocês vão ver que ele está descrevendo a questão de trauma, o ABCD do trauma bonitinho, né? Que você vai saber identificar porque você estudou o ABCD do trauma, né? Então, você consegue responder, ele cobra coisas básicas, não luta com a questão, né? Faz um raciocínio no caso clínico e vai para as alternativas. Por mais que pareça esquisito, ele normalmente está cobrando temas bases, da geral, das especialidades ou do trauma. Tá bom? Espero que tenha ajudado.